Graça e paz eterna, queridos. Uma melhor noite, um melhor dia. Está iniciando uma gota de entendimento, onde nós, na ocasião, vamos estar aqui trazendo uma reflexão. Pois é, a gota de entendimento hoje, querido, é sobre uma frase que está no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo de número 10. Vou ler o texto completo e destacar a frase do texto em que trabalharemos na reflexão, que é a gota de entendimento de hoje. Diz assim o texto: E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Pois é, esse é o texto. E gota de entendimento será trabalhada em cima da frase que está dentro desse texto, que é a seguinte: porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Pois é. A pergunta é a seguinte, querido: quem era o acusador dos irmãos que foi derrubado, segundo o texto que ora acabamos de ler? Pois, infelizmente, muitos baseiam sua resposta, quando lê esse trecho do texto, no relato do livro poético de Jó. Pois é, quando leem Jó capítulo 1, versículo 6 ao 8, e o capítulo 2, versículo 1 ao 3, e que se deparam com aquele cenário em que é tão conhecido de nós todos. E baseando-se nesse textos, né, eles respondem que o acusador de nossos irmãos era o diabo, Satanás ou Lúcifer, o anjo que caiu do céu. Essa resposta é quase unânime entre os crentes do sistema religioso. Pois é. E nós sabemos que é um equívoco muito grande respaldar essa pergunta àquele cenário. Claro que o foco do gota de entendimento hoje não está atrelado a Jó. Mas a pergunta continua: quem era o acusador dos irmãos, que foi derrubado segundo o texto lido? Pois já sabemos que diabo, Satanás, são adjetivos. Uma vez alguém me perguntou: Pastor Ailton, Satanás, diabo, você acredita que existe? E eu respondi: claro que eu acredito que existe. Não como o sistema nos fez acreditar, como um ser antagônico, né? Onde foi pintado de cauda, vermelho, chifre, tridente. Eu acredito que dentro da gramática de nossa língua portuguesa existe o diabo, que é a expressão. E entendemos que diabo, na verdade, não é nem nome próprio, mas se trata de dois adjetivos. E para aqueles que ainda não entenderam, adjetivos é aquilo que dá qualidade ao sujeito. Pois é. Então, quando nós começamos a entender essa verdade, ficamos leve, em paz, porque não há
com quem Deus venha degradar. Deus não tem um adversário que venha degradar anos-luz, como é falado entre os sistemas religiosos. Ok? Então, já que entendemos essa verdade, que diabo, Satanás não tem nada a ver com ser uma criatura, mas que tem a ver com adjetivos, então eu vou fazer pela terceira vez a pergunta: quem é? Quem era o acusador dos irmãos que foi derrubado, segundo o texto que nós lemos? Pois é. Vamos ler o texto no livro histórico de João. João capítulo 5, versículo 45. Que diz assim o texto. Você pode acompanhar na sua Bíblia depois. Marque, leia. Ok? Então vamos lá. O texto de João 5,45 diz o seguinte, e é justamente aqui Jesus falando. Então veja o que Jesus vai dizer. Naquele dado momento ele respondia, né, àquele grupo que estavam ali. Jesus disse, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. E ele diz, há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Olha que maravilha, meu irmão. Olha quem era o acusador dos irmãos. Olha que texto maravilhoso, meu querido. E como encaixa, como traz luz ao assunto que nós estamos tratando. Pois é, meus queridos. A lei era o acusador dos irmãos naquele dado momento em que Jesus fala, salientando que a expressão Moisés ali se referia à lei. Pois é. Queridos, precisamos salientar que após a entrega do decálogo, ou seja, após Deus entregar os 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos a Moisés, posteriormente foi instituído cerca de 613 ordenanças à lei, o que tornou-se praticamente impossível que o povo cumprisse. Pois é.
Oh, maravilha! Então o que acontece? Quando nós lemos isto, isso vale uma ressalva. Essa gota de entendimento, eu faço questão de abrir um parênteses aqui para você observar. Leia comigo no livro histórico de Mateus capítulo 5, em paralelo com o Evangelho na carta de Paulo aos Colossenses. Pois é. Mateus capítulo 5, versículo 17, em paralelo com Colossenses capítulo 2, versículo 14, que dizem assim. Vamos lá. Mateus 5, 17. Jesus falando. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Que maravilha, meu irmão. Jesus veio para cumprir. Por isso que ele vem revestido de humanidade, né? E, de fato, Jesus, nos dias da sua carne, antes da sua crucificação, como ele é conhecido como Jesus de Nazaré, ele era judeu. E como judeu, fadado a cumprir a lei. E, de fato, ele cumpriu. Pois é. Queridos, é preciso entender essa verdade aqui. Jesus foi lá, cumpriu, ok? Mas era preciso que um outro evento de grande necessidade viesse a acontecer. Pois é. Paulo disse, no capítulo de número 10 de Romanos 4, já estamos a caminho de finalizarmos nossa gota de entendimento. No capítulo 10, versículo 4, Paulo diz o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ele deixa claro que o fim da lei é Cristo. Há um texto em que Jesus disse que a lei e os profetas foram até João. Paulo agora chega e diz: a lei, ou seja, o fim da lei, é Cristo. Ok? Em Cristo a lei finalizou-se. Agora, um evento ainda maior precisava acontecer.